Nós estamos gratos ao nosso Deus por esta primeira reunião aqui na região 600, Campo Largo. É pela fé, amados, tudo é pela fé. E é pela fé que nós vemos, neste momento, o céu e os céus abertos. E agora El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, sobre este lugar. É pela fé que nós adentramos no santuário de Deus, e ali Ele recebe nós como seus filhos. Porque é pela fé que nesta noite nós vamos receber algo maravilhoso, que vem do coração de Deus para os nossos corações. Nós estamos aqui ligados com o Deus que criou os céus e a terra, aquele que nos chamou, conforme diz a palavra em Hebreus capítulo 5, versículo 4. E ninguém toma para si esta honra senão os que foram chamados por Deus, como você que está presente. Nós fomos chamados por esse Deus que é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, que Ele nos chamou. E estamos na sua presença, porque as suas infinitas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Quero agradecer a todos os pastores da nossa região, pastores titulares, pastores auxiliares, todos os obreiros, aos coordenadores, por atender esse chamado ao qual nós nos encontramos aqui numa reunião espiritual abençoada pelo nosso Deus. Mas nosso Deus, amados, é um Deus de surpresas, é um Deus que sempre está presente e alegrando os nossos corações, como nesta noite o Senhor alegra os corações de cada um. Não estava previsto no nosso calendário, mas no calendário de Deus está. Porque eu creio que agora, diante do trono de Deus, há maneiras. Ali tem um livro aberto. Esse livro aberto está dizendo assim: todos que vieram aqui, está no seu nome, e você respondeu sim. Eu vim, Senhor, eu estou aqui na tua casa, na tua presença. Mas também quero agradecer a Deus pela vida, Tem alguns amigos também que estão aqui. Tem um amigo que desde a minha infância está presente também, um grande empresário dessa cidade, na área que ele trabalha ali, a empresa de sua gráfica ali, Record, está aqui um amigo, e eu tenho um grande carinho por ele, daí, sua família está nos visitando. Mas enfim, Deus tem, como diz a palavra de Deus, alegrando os nossos corações. E está presente aqui conosco, mas também o preletor desta noite. Eu tenho até comentei quando ele chegou aqui, eu e a minha família somos fã do programa, ali que começa às 11 horas, na Rádio Gospel. Assistimos, ouvimos todos os dias o programa que vai ao ar a partir das 11 horas pelo pastor Takayama e sua esposa, nossa amada irmã Ingrid. Mas eu não esperava que hoje ele viesse aqui trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Mas no livro do Senhor está escrito lá, que o Senhor assim tinha determinado, e se cumpre o que Deus tem determinado para fazer aqui nas nossas vidas. Porque o nosso Deus, como diz a palavra do livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: eu pensei que tudo podes, em nenhum dos teus propósitos poderá ser impedido. Então, o que está acontecendo aqui é um propósito de Deus. Amém? E louvamos ao Senhor, porque quem dirige esse trabalho aqui, amados, é o Espírito Santo de Deus, que está presente em cada um de nós. Ele é quem dirige esse trabalho. Por isso que eu falo que nosso Deus é um Deus de surpresas, e nesta noite Ele está nos dando a graça de conhecer. Eu só conheci e ouvi falar do pastor Takayama, mas hoje está aqui presente, e ele vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Que alegria que Deus nos dá nessa noite, e sempre as bênçãos do Senhor estão presentes aqui neste lugar. Amém? Eu quero então convidar aqui o pastor Takayama, que vai estar com a palavra. Nós vamos receber no amor do Senhor Jesus. Vamos receber com alegria, aplaudindo o Senhor Jesus na vida deste homem. Meu Deus, de todo o coração, na sua presença, na presença do evangelista Evangelho, meu amigo ali da Casa de Tintas,
Tudo isso, amados, é Deus que faz, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas eu gostaria de pedir, com todo carinho, que a igreja do Senhor se colocasse em pé nesse momento, né? Aquele que Deus escolheu para ministrar a palavra santa aos nossos corações. Amém? Pastor Nilson, obrigado. Pastor Denis, Rogério, meu amigo, demais obreiros aqui. Estamos numa reunião de obreiros. Irmão Denis, Deus abençoe. Estou acompanhado aqui do pastor Daniel Barros. Levante a mão, Daniel. Ele tem cabelo branco assim, mas é um moleque. Eu não tenho cabelo branco, eu puxei a mamãe, tá, gente? Ela pintava. Então, o irmão Rogério nem cabelo não tem, né? Está com a sua filha linda aí, eu dizendo. Qual é o nome dela, Rogério? Jaqueline. Jaqueline, Deus abençoe. Irmãos, já que os irmãos estão em pé, vamos abrir a Bíblia. Hoje estamos numa reunião de obreiros. Eu acho que seria interessante nós abrirmos no livro de Lucas, capítulo 19. Eu queria, nesse momento, meditar com os obreiros aqui. Pastor Nilton, obrigado, viu, querido? Deus abençoe grandemente. É uma honra minha, um prazer ver. Eu tenho um programa todo dia, das 11 ao meio-dia, e tem uns corajosos que ouvem o programa. O pastor Nilton é um deles. Lucas 19, verso 41. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, nós conhecemos este ato como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um momento de alegria, de riso. No entanto, vejam o que aconteceu. No verso 41 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Eu acho que isso aqui já é muito forte para todos nós como obreiros pararmos para um momento de reflexão, meus irmãos, porque Jesus não estava chorando quando estava entrando em Tiro, nem em Sidom, nem em Betsaida. Jesus não estava chorando quando entra por Jericó. Não. Jesus chora quando entra na cidade santa. Ele estava entrando em Jerusalém, que veio derivado da palavra Urusalém, significa um lugar santo. Ora, como é que Jesus vai chorar? Olhando sobre os seus santos, sobre a sua cidade santa, sobre o povo predestinado para a salvação. Ele se entristece. E aqui eu acho que só isso já vale para nós meditarmos como obreiro. Por favor, meus irmãos, em momento, nem sabia que eu viria hoje aqui, em momento nenhum vim aqui fazer qualquer tipo de acusação. O que eu estou trazendo como profeta de Deus é um momento para nós refletirmos, para nós nos conscientizarmos a nossa postura, a nossa posição como obreiro. Isso aqui não se trata de ser quadrangular, assembleiano, batista, presbiteriano, metodista, adventista, universal, mundial. Não. Aqui trata-se do povo santo de Deus. Amém? Podem sentar, meus irmãos, podem sentar. Estamos diante de obreiros. Irmãos, eu sou obreiro há 49 anos. Quem diria, né? Não é de idade, não. Eu estou com 66. Estou pregando já há 49 anos. Quero dizer aos irmãos que eu vi a IEQ, a Quadrangular, crescer numa época que nem chamava-se Quadrangular, chamava-se Cruzada Nacional de Evangelização, porque a igreja IEQ fazia muitas cruzadas. E como eu sou um campanheiro, eu era apaixonado pelo trabalho da Quadrangular, mas na época chamava-se Cruzada Nacional. Aliás, mais tarde, quando começou a se chamar de IEQ, eu tomei um susto, falei, não é a Quadrangular, não é a Cruzada Nacional. Para vocês verem, eu acho que era Harold Wilson, outros também, que agora não me lembro, mas eu me lembro no início do trabalho em São Paulo. Para os irmãos terem uma ideia, eu era aficionado de rádio já naquela época deles. Então, eu ouvia homens que foram líderes da igreja aqui. Brooks
Brooks, família, pastor, não sei o que lá, Brooks, era um dos grandes missionários da Foursquare, que derivou aqui no Brasil como igreja quadrangular, para os irmãos terem uma ideia. Por uma certa etapa da vida, eu recebi ajudas da igreja quadrangular da Califórnia, de Los Angeles, para os irmãos entenderem. Eu tenho um vínculo bastante forte. Quando eu estive em Amsterdã, eu fui com a liderança, pastor Martins de Manaus, pastor Palharim de São Paulo, pastor Márcio de Campinas. Então a gente tinha assim uma estreita amizade sobre o trabalho do Senhor. Bom, vamos aqui refletir um pouquinho como obreiros. Vale a pergunta aqui: se aquele momento que era chamado de entrada triunfal de Jesus era um momento de alegria, foi diferente de todas as outras vezes que Jesus é recebido por Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém sempre odiou Jesus, sempre rejeitou Jesus, sempre criticou Jesus. Jesus nunca foi bem recebido em Jerusalém. E agora ele entra na cidade e é recebido de forma efusiva, festeira, alegre. O povo gritava: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Parecia o povo pentecostal da quadrangular lá em Jerusalém, alegria total, meus irmãos. E de repente, num momento, Jesus não havia ensinado que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que alegram. Jesus contraria a si próprio, porque o povo estava alegre, e Jesus começa a chorar. Então aqui para nós obreiros vale a reflexão: por que razão Jesus chorou nessa parte? Hein, meus irmãos? Por que razão? Vocês já pararam para perceber esse plano de fundo, que é a multidão recepcionando Jesus de uma forma alegre? Eram milhares de peregrinos vindo de todas as partes. Jerusalém nunca tinha recebido Jesus daquela forma, e naquele dia até de carro Jesus entrou. Vocês sabem que Jesus nunca tinha andado de carro, e carro 0 quilômetro, porque naquele tempo o jumentinho é como um fusquinha de hoje, e era 0 porque nunca tinha sido usado, né? Pegou na porta ali e nunca tinha sido, ninguém tinha montado, e ele entra na cidade montado no jumentinho, e a multidão clamando: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Ora, meus irmãos, para o povo judeu glorificar Jesus, verdadeiro reteté pentecoste, alguma coisa estava diferente. Ora, se a Bíblia nos ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram, por que é que Jesus chora? Vocês já pararam para perceber que só isso já é um estudo bíblico, e passa a noite meditando aqui? Então, o assunto de hoje é esse: por que Jesus chorou? Vocês sabem que eu busquei na Bíblia, pastor Neto, Jesus chorou durante todo o ministério. Se vocês abrirem Mateus, Marcos, Lucas, João, são os evangelhos. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos. Vocês vão perceber que em toda a vida de Jesus, a gente sabe que ele chorou apenas, no máximo, com certeza, 2 e talvez uma terceira vez. No máximo de 2 a 3 vezes, e essa foi uma delas. Jesus não era de chorar, ele era de uma têmpera forte, era um homem de dores, acostumado a críticas, zombarias. Ele nunca foi de chorar. Mas durante as 3 vezes, eu fiz uma análise, as 3 vezes que Jesus chorou foram surpreendentes. Se é que foram 3, 2 eu tenho certeza. Essa é uma delas, e a outra foi quando ele esteve na frente do túmulo de um amigo seu, um discípulo amado, o Lázaro. Ora, que também não era para chorar. Por quê?
Ele não sabia que ele mesmo tinha dito que a morte de Lázaro era para a glória do Senhor. Ele não sabia que ele ia ressuscitar Lázaro dali a algumas horas. Se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, por que é que ele chora? Percebam que se a gente for parar para analisar essas duas vezes com certeza, essa aqui na entrada triunfal, o povo aclamando, gente tirando túnicas de grife, meus amigos. Algumas feitas de seda na China, tiravam, estendiam aquele manto, aquele tapete, arrancavam flores. Daí veio a tradição Domingo de Ramos, era uma semana antes da crucificação, foi aquele dia que essa entrada triunfal, foi daqui que veio a tradição do Domingo de Ramos, porque eles colocavam palmas, folhas, flores, alguns tiravam as suas túnicas e estendiam no chão. Ora, se Jesus estava sendo ovacionado, qual é a razão dele estar chorando em ver o povo? Nós somos obreiros. Está chegando aqui pastor Gilson, que era para vir junto com ele, mas nos perdemos, desencontramos, né, Gilson? Gilson de Souza, grande homem de Deus, uma vida exemplar. Deus abençoe pastor Gilson. Todo mundo conhece ele, né? Todo mundo conhece o irmão Gilson. Então olhem para mim, já pararam então que veja como as coisas, a gente passa a olhar e muitas vezes não para perceber por que razão Jesus chorou. Meus irmãos, todas as vezes foram, eu fiz uma análise aprofundada e percebi que todas as vezes foram pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Quando ele olha para Lázaro, foi pelo mesmo motivo que ele olhou para a cidade de Jerusalém. Por Jerusalém, possivelmente. E a terceira vez, quando foi? Quando ele estava do lado de fora da cidade, viu a penumbra da noite, o povo entrando pelas portas da cidade, e ele começa a dizer: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, apedrejas aqueles a quem eu tenho enviado. Quantas vezes quis te juntar, Jerusalém, como uma galinha junto aos seus pintinhos, seus filhotes, e tu me rejeitaste. As 3 vezes foram pela mesma razão, pelo mesmo motivo, e daqui a pouco eu explico sobre isso. Bom, chorar é uma coisa simples para o homem, para o indivíduo materialista hoje. O que é a lágrima, hein, meus irmãos? Nada mais é do que uma composição de H2O com NaCl, cloreto de sódio, é o mesmo sal de cozinha e um pouco de proteínas. Se a gente for, a sociedade de hoje analisa assim, não é? Mas sabemos nós, como obreiros, sabemos que lágrima é muito mais do que água, H2O, com um pouco de cloreto de sódio, que é sal de cozinha comum, e um pouco de proteínas. Nós sabemos, nós não somos seres materiais frios, feitos de chips. Nós não somos feitos de concreto, aço, cimento, cal, não. Nós somos seres emocionais, e lágrima nós sabemos que é o resultado de um momento de uma profunda consternação, de um profundo ato, é o limite da emoção é que faz a gente chorar. E Jesus não era de chorar. Em todas as vezes, em todo o seu ministério, nesses seus 33 anos e 3 meses, meus irmãos, foram só essas 3 vezes que eu citei, 2 com certeza, porque quando ele estava em Jerusalém, a Bíblia não diz que ele chorou, só diz que ele se comoveu muito, mas não diz que ele chorou quando viu a cidade. Então, vamos dizer, com certeza 2, talvez essa terceira, quando ele do lado de fora vê na penumbra a própria cidade. Veja, ele chorou quando viu seu amigo Lázaro. Segundo, ele chorou quando estava dentro da cidade santa. Terceiro, ele chorou quando estava fora da cidade, mas olhando para a cidade santa. Então só isso eu acho que já basta para nós, cristãos, irmãos, crentes, pararmos para analisar
Ele não chorou sobre Tiro ou Sidom. Ele não chorou sobre Cafarnaum ou sobre Jericó. Ele chorou sobre a cidade santa. Seria interessante a gente parar para estudar isso, meus irmãos. Eu busquei nos meus momentos de oração e vasculhei diversas Bíblias e estudando um pouquinho para poder entender o sentimento de Jesus, por quais razões, quais foram as razões que levaram Jesus a chorar, porque ele não era de chorar. Nos momentos mais cruciais, quando ele estava com a cruz carregando, sendo zombado, criticado, esbofeteado, esmurrado, cuspido, escarrado, ironizado, a multidão gritando, e ele vê as mulheres, Maria, Joana, a outra Maria, começa a chorar. E Jesus então chora com elas, mas assim, foi não. Jesus era de uma têmpera tão forte, senhores obreiros, que ele era ele quem estava sendo crucificado, chicoteado, esbofeteado, apedrejado, esmurrado, mas ele e não chora junto com as mulheres. Ele apenas diz: por que vocês estão chorando por mim? Chorai por vós e por vossos filhos. Mas ele não chorou. Irmãos, digo a verdade, só isso já vale a gente parar aqui para refletir por que razão Jesus chorou, se ele não era de chorar. Na cruz, com prego nas mãos, nos pés, coroa de espinho na cabeça, furado do lado, zombado, até o pai lhe abandona ao ponto de ele nem chamar mais de pai. Diz, vejam, percebam que ele não chama de pai. Foi um momento de tamanha humanidade dele que ele não diz Deus, Pai meu, diz Deus meu, Deus meu. Ele estava na sua natureza, no extremo da natureza humana, e começa a dizer: Deus meu, por que me desampara? Não chama de pai. Ele tinha que descer sozinho, mas ele chorou? Não, a Bíblia não diz que ele